aí com seu conhecimento. Kevin, Macklin, Marceles, Matheus, Natália, Amanda, Eduardo, agradecemos a todos os presentes aqui nessa palestra. Eu vou aqui fazer um breve resumo aqui do currículo do professor Jorge Guerra. Como eu disse, ele é extenso. Ele, além de ser advogado, ter cursado aqui o curso de Direito na Veiga de Almeida. Ele é mestre em Metrologia e Qualidade pelo INMETRO, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, pós-graduado em Direito Público e Tributário. Professor, tem que falar um pouquinho para minhas turmas lá, hein? Um prazer. Sempre um prazer. Tem que dar uma palhinha lá para a gente. Membro da Comissão Especial de Gestão de Riscos, membro da Comissão Especial de Governança das Organizações da BNT, auditor líder da BNT, formado com base nas normas da BNT, enfim. É um vasto currículo que a gente espera que de um palestrante, é o que a gente pretende aqui, que venha aqui uma pessoa com conhecimento amplo e vai nos permitir aqui mergulhar aí no seu conhecimento. Professor Jorge Guerra, meu muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos ao protagonismo da palavra. Vou estar aqui o tempo todo, ok? Pois não. Vou iniciar, então. Bem, agradeço a presença de todos, tá? Uma grande honra estar com vocês aqui. Professor Celso, né? Uma pessoa que sempre emana essa energia boa, né? O educador que é. E estou aqui para ser um colaborador de vocês, né? Como eu falei anteriormente, sou suspeito para falar da Veiga, né? Mora no meu coração e a minha base veio da Veiga. Então, me sinto muito à vontade para a gente trocar aqui informações, tá? E estou à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Bem, a nossa palestra, né? Ela trata da gestão de riscos empresariais e atuação do administrador no mercado de trabalho, né? Eu fiz um pequeno roteiro aqui da palestra, até para a gente se localizar, né? Bem, primeiro a gente vai começar com o conceito de gestão empresarial, do risco empresarial e sua origem, os principais regulamentos e normas, né, nacionais e internacionais sobre a gestão de riscos empresariais, a gestão de riscos no setor público e privado, o administrador, administradora. Eu gosto de botar sempre administradora porque eu tenho que cada vez mais as mulheres estão no mercado de trabalho, né? E eu sempre costumo falar com a minha esposa que as mulheres estão dominando o mundo, né? E realmente isso é uma realidade, né? Então gosto de fazer essa menção. Bem, e a atuação em gestão de riscos empresariais, né? Tanto no trabalho formal quanto como empreendedor, né? Consultor externo. E eu vou também salientar até questões que ontem da palestra do professor Celso, que ele deixou bem claro essa importante função do empreendedor, né? Que é uma realidade que a gente tem que começar a viver. Muito importante para o Brasil. No Brasil tem que ter empreendedores e a universidade tem que trabalhar em cima disso. Eu acredito que é fundamental para a universidade pensar em criar empreendedores, sabe? Quebrar muitos paradigmas que tem aí só de mercado formal. Bem, e aí eu vou falar ao final das algumas contemporaneidades e aconselhamentos que eu vou dar. Aí falando da minha experiência profissional e falar o que eu penso, o que eu estou pensando nessa época de pandemia e pós-pandemia também, né? E falar o que a gestão de riscos empresariais, como ela se encaixa, né? Nesse momento que a gente está passando aí, tão sui generis, né? Ninguém esperava, né? Eu tava até conversando aqui com a minha esposa e tal também, falando com meus filhos, a gente tirou uma foto linda na passagem do ano, sabe? Com a camisa Bem-vindo 2020, aquela coisa toda. E foi uma surpresa. Mas a gente tem que estar preparado para tudo nessa vida, né? Principalmente para essas questões de viver o cosmos e o caos, né? Como diz lá o Leonardo Boff, né? Naquela metáfora da águia e da galinha. Né? A gente tem que estar preparado para isso. A vida é isso. Ela é feita de cosmos e de caos, né? Bem, vamos lá, gente. Vamos começar, sem mais delongas, ok? E como eu sigo até o perfil do professor Celso, eu deixo mais para o final para fazer as perguntas, até para a gente poder desenvolver, né? Porque senão aí quebra o raciocínio,
tá bom? Bem, começando aqui, nós estamos vendo aqui, né, a antiga Babilônia, né, no século XIX a.C., onde tem as primeiras pesquisas, os primeiros relatos da questão dos riscos, né, a gestão dos riscos, que remonta dessa época, e que o que acontecia, nessa época aqui, nossa, muito tempo, né, século XV a.C., ou perdão, XIX a.C., só que acontecia o seguinte, aqui tinha um perfil meio de seguro, né? Que o pessoal, no meio empresarial também, as pessoas confundem. Ah, não, eu faço gestão de risco, a minha empresa é toda segurada, eu tenho seguro disso? Não. Seguro é por uma consequência, né? E gestão de risco é muito mais complexa. Então, não é porque você tem seguro de tudo que a tua empresa está fazendo gestão de risco, né? Então, nessa época remontava disso. E outra curiosidade que essa época traz é que os banqueiros, né, eles queriam ter como seus clientes só as pessoas realmente abastadas, né? Porque em função dessa gestão de riscos, sabia que esses clientes poderiam pagar as suas dívidas, né? Então ele fazia uma seleção, quer dizer, nessa época aqui da Babilônia, é claro que não é um banco como o nosso hoje em dia, né? Que até hoje a gente vive o banco digital, bem, era um banco bem rústico, né, na verdade. Bem, seguindo lá. Aqui a gente já entra na questão do conceito de gestão de riscos, né? Esse conceito, né, e a origem, no caso ainda estamos aqui na origem, né? Depois lá da Babilônia, a gente já passa aqui, dá um salto para 1921, né? Onde teve o Frank Knight aqui, que ele começou a desenvolver, porque o risco ele começou muito com relação à questão financeira, né, pautado muito na questão financeira, né? E aqui ele lá na Universidade de Chicago, ele tornou-se um dos fundadores da Escola de Chicago, né? E ele fez um trabalho muito famoso, né, do risco econômico da incerteza, né, em que ele trabalhou essa questão da incerteza financeira, né, e o lucro, né, como era feita essa relação, né, de você ter um risco econômico e poder ter o lucro ao mesmo tempo e fazer uma correlação nesse sentido, entendeu? Bem, já em 1965, né, tem o The Risk Management Revolution, né, da revista Fortune, que publicou um artigo que foram os primeiros documentos que trata o tema com enfoque corporativo, né, e atribuir à alta administração a responsabilidade pelos riscos da empresa, né, isso aí nos Estados Unidos. Bem, a gente avança mais um pouco, em 92, aí sim já começa a encorpar, que vem com o COSO 1, né, que é um comitê, também nos Estados Unidos, que aí começa a consolidar a gestão de risco corporativo, né, um conjunto de princípios e práticas de gestão e controle interno. Então aí já começa a ficar uma coisa mais direcionada com esse comitê, que é um comitê que até hoje tem uma força muito grande, e vocês vão ver mais à frente a importância, né, do comitê da coisa. Bem, aí vem o Cadbury, em 92, né, já no Reino Unido, que traz uma política de gestão de risco, né, e visa o quê? Ele visa supervisionar e assegurar a organização, né, com relação que ela entenda os riscos, os quais ela está exposta. Então, o Cadbury traz isso. A organização começa já a entender, num plano mais macro, né, os riscos que ela está passando. Ok? Bem, aí começam as normas, né? Em 95, a SNZS, né, 4660, que é um conjunto de normas, né, padronizadas, né, que ela surge na Austrália, né, Nova Zelândia e no Canadá. Então, ela já faz já modela um padrão oficial para gestão de riscos, entendeu? Então, essas normas elas já começam a trazer técnicas semelhantes, né, para os países ali, o Canadá, tá, o Reino Unido e outros países. Bem, aí depois a gente avança já no século XXI, lá no The Orange Book, né,
que no Reino Unido, então, o Orange Book ele já faz foi uma referência, né, para que utilizado, inclusive, hoje em dia, né, foi a principal referência de gestão de risco, né, no Reino Unido. E aí a coisa começa a melhorar, né? Começa a ficar, a gestão de risco começa a ter uma amplitude, uma amplitude realmente com base no Reino Unido, que sempre foi o britânico, ele tem aquele perfil de sisudo, né? E fazer quando faz a coisa que quer pegar para fazer bem feita, né? Vide aí essa questão da vacina de Oxford, né? Que a gente está com fé que ela saia, né? Bem, então aí depois, em 2002, tem uma questão muito importante que acontece na Enron Corporation, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Enron ela teve um problema seríssimo. Era uma empresa de energia americana, lá de Houston, que ela teve um problema seríssimo de corrupção, né? Nossa, foi um avassalador. E Arthur Andersen, que é uma empresa de auditoria, entrou no bolo. E aí um senador americano, né, o Sarbanes-Oxley, fez uma lei de gestão de riscos, né, que visando, né, a gestão de riscos. Pô, eles atingiram a Enron uma dívida de 13 bilhões de dólares, né? O grupo pediu concordata, então foi um caos, né? E aí essa lei, inclusive essa lei, ela teve uma repercussão tão grande que empresas brasileiras, grandes empresas, Ambev, enfim, outras empresas, né, quando fazem, e que empresas têm relação com os Estados Unidos, elas têm que seguir essa lei. Então, para vocês administradores, é muito importante. Ela chama de SOX, né? Não sei se vocês já viram aí no mercado, que às vezes o cara ele vai lá, pede o que você, como um pré-requisito, com essa SOX, né, lei SOX e tal, é essa. Tá? Então é muito importante aí para quem quer fazer relações aí com os Estados Unidos, enfim, é bom estar atento. Bem, aí depois vem o COSO 2, né, 2004, que já é a versão mais aperfeiçoada lá do COSO 1, né, mas aplicada também a instituições bancárias, né, em nível mundial, né. Bem, e com relação a riscos operacionais. 2004 vem aperfeiçoamento daquela norma que surgiu lá na Austrália, né? A SNCS 4360 de 95. E já em 2009 é que surge essa daqui, que eu botei até em vermelho aqui, para a gente atentar muito, que é a norma 31.000. É ISO 31.000, que ela já é uma norma técnica, né? Uma norma da BNT, e já está, que a gente chama de internalizada aqui no país, né? É uma norma ABNT-NBR, ISO 31.000. E essa norma aqui, ela é muito importante para a gente. Eu vou, né, dentro desse contexto que eu vou falar com vocês, eu vou falar muito dela, entendeu? Por quê? Porque ela é uma norma que ela se aplica a qualquer tipo de empresa, desde a pequenininha até uma indústria grande, uma multinacional, enfim. Então, ela já está na versão 2018. E a gente vai falar bastante dela, por isso que eu deixei aqui em vermelho, para vocês observarem. Bem, aí vem 2012, né, o início da revisão da 31.000, que, como eu falei, está na versão 18, né? Aqui está a fonte, né, que eu vou falar também para vocês, que é do Tribunal de Contas da União. Que o Tribunal de Contas da União é uma forte consulta, importante consulta, para a questão de gestão de risco, né? Pega cada pedreira aí para ficar controlando a União, que tem que estar acostumado com risco, né? Bem, agora já passando aqui no conceito de gestão de risco empresarial e sua origem, né? Não, a origem eu falei anteriormente, agora a gente está passando no conceito em si, né? Bem, risco, gente. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Essa daqui, que eu falei com vocês, já é um conceito da norma 31.000, que é esse 31.000, Risk Management, né? Bem, é o efeito da incerteza nos objetivos. Bem, cara, você tem um objetivo, né? Quais são as incertezas desse objetivo? Vamos dar um exemplo.
você sai para viajar com a família, né? Hoje em dia, então, com a pandemia, tudo incerteza, né? Mas você vê todos os fatores, né, que vão afetar nos teus objetivos de viajar, por exemplo, quer ir para Portugal. O que vai afetar na tua viagem? Você faz um planejamento com a tua família, olha, vamos todo mundo fazer aqui um checklist, o que tem que levar, né? Hotel, tal. Então, qualquer incerteza que possa acontecer, vocês têm que o objetivo é viajar para Portugal, vocês têm que mensurar. Então, o risco é isso, é essa incerteza que pode afetar os teus objetivos. E lá no item 3.2 dessa norma que eu falei, que é 31 mil, né? É gestão de riscos, que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui. São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Bem, se o risco é o efeito da incerteza, né, nos objetivos, a gestão de riscos ela quer controlar, coordenar e dirigir todas essas questões, esses efeitos das incertezas, para que você não seja pego de surpresa, entendeu? Então, desculpa. Então, isso é fazer gestão de risco empresarial. Se coordenar e dirigir, controlar, né, uma organização, né? E quando você fala em uma organização, essa norma ela é bem interessante, eu gosto muito dela, porque é o seguinte, ela tem esse sentido de organização, ele é muito interessante porque fala assim, por exemplo, você tem uma organização, mas o setor que tem mais risco, você vai mensurar. Então pode ser só um setor da empresa que você chama dentro da organização, você pode chamar a organização um setor dentro daquela empresa. Então, vamos dizer, um setor que trabalha na UTI de hospital, né? Aquilo ali é chamado de uma organização também, entendeu? Então, tem alto risco ali, né? Então, que se refere, pode não ser, o risco é uma questão integrada, é óbvio. Todo mundo tem que ter noção do risco na organização toda. Mas pode ser num local que tem um grau de risco maior, entendeu? Você pode fazer um trabalho específico de acordo com o lugar mais sensível da empresa, entendeu? Bem, vamos lá. Aqui, esse conceito de risco, gestão de risco empresarial, ele já vem lá do Tribunal de Contas da União, né? Que ele já pega, ele não é tão incisivo quanto a 31 mil, a nossa norma 31 mil, ele é mais detalhado. Eu acho interessante vocês também terem essa ideia do que o TCU pensa, né? Que é muito interessante. Ele detalha. Então ele vai lá, ele fala que gestão de risco consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar o risco, né? Analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos, né? E é um processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos. Então, bem, vocês estão fazendo administração, são craques em PDCA, né? O Plan, Do, Check, Act, né? Então, vocês sabem muito bem esse ciclo aí, né? Então, essa identificação, essa análise, essa avaliação e depois esse monitoramento, né? Faz parte de um ciclo, né? De um sistema que você tem que estar sempre rodando ele, ok? Você tem que estar sempre rodando. E melhoria contínua, né? Identificando porque não para, né? Esse ciclo não para. Vem o risco, você vai, trata, avalia, identifica, analisa, avalia, trata, monitora, vem o outro, mesma coisa. Então, é um sistema vivo, né? Você está ali, ele é contínuo, entendeu? Bem, principais regulamentos de normas nacionais e internacionais sobre gestão de riscos empresariais. Bem, então isso daqui, pessoal, se vocês souberem essa base aqui, tá? Vocês vão ter, então já estão bem estruturados para quando quiserem ou trabalhar em alguma empresa como empregados, ou se não, como consultores, isso daqui vocês já estão assim, quando falarem em risco, vocês já não estão atrás, entendeu? Vocês já realmente estão bem estruturados. Bem, o que foi que a gente falou? Vem o COSO, né? Que é aquele comitê americano,
que a gente falou anteriormente, né, que ele trata o gerenciamento de riscos corporativos e a estrutura integrada da empresa, né? Bem, a integração de toda a empresa com relação à cultura do risco, porque risco é uma cultura. Se você tiver algum setor da empresa que não saiba o que é risco, o risco que ele corre no setor dele, a visão dele dentro da empresa, aí não tem uma estrutura integrada. Bem o COSO, né, GRC 2016, aí o COSO GRC ele já é bem interessante, que ele vai aliando o risco com a estratégia de desempenho. Quer dizer, ele não fica só no risco. Porque a empresa tem que ter estratégia, tem que ter desempenhos. Não adianta nada você só ficar vendo risco e a empresa ficar paralisada. Você tem que ter risco, mas a empresa tem que ter desempenho, a empresa tem que crescer, né? Então, o COSO GRC, ele tem mais essa visão. E tem a nossa ISO 31000, que eu falei, né, que é gestão de risco, princípios e diretrizes. Né? Ela não é uma norma certificável, né? São diretrizes, tá? De gestão de risco, ok? É um framework, então você dentro desse framework você tem, que é a estrutura de trabalho, né? Você faz o que? Você visa levar essas diretrizes para que a empresa, né, ela esteja controlada e, como a gente falou, identificando regularmente, avaliando, analisando, monitorando e fazendo o monitoramento do risco, enfim, né? Então, e tem o Orange Book, lá que a gente viu lá do Reino Unido, né? Risk Management, né? Assessment Framework, que o Orange Book é muito forte ainda. Ele é utilizado em várias, inclusive no poder público, ele é muito utilizado também por empresas, enfim, né? Então, falando de novo para vocês tendo a ideia desses principais regulamentos aqui, vocês já estão, quando falarem em risco, vocês já não ficam assim, com cara de aé, né? Entendeu? Já tem uma boa estrutura, né, de poder desenvolver o assunto. Bem, aqui nós já entramos, tá, na 31.000, foi o que eu falei para vocês. Eu vou botar muito foco nessa norma, mesmo porque eu acredito que ela é muito tranquila de trabalhar. É uma norma que já está internalizada, né, aqui no Brasil, e a gente... Ela é muito prática, sabe? Mas ela está internalizada, mas ela é uma ISO, uma norma da International Organization for Standardization. Então, ela é uma norma que tem um cunho internacional também, entendeu? Bem, o processo de gestão de risco, aí vem cá, esse ciclo aqui, foi o que eu falei com vocês, tudo lembra PDCA, né? Então, essa questão, aquela visão lá do Deming, tudo, né? Tudo lembra esse ciclo aqui, né? Bem, o processo de gestão de riscos, ele começa com o escopo, o contexto e o critério. Cada empresa tem um escopo, né? Você pode, desde um hospital até uma empresa de cimentos, passando por uma indústria de sapatos, enfim, tem um contexto, né? Aí você começa o processo de avaliação desse risco, né? Primeiro você vai ver o escopo, vai ver também cada empresa, ela tem uma legislação que ela segue, ela tem uma área sensível, ela segue regulamentações, regulações, né? Então você tem que ver esse escopo e já ver esse critério para direcionando a empresa, né? Se for uma indústria química, ela tem toda uma regulamentação e toda uma regulação também. Se for na área da saúde, vai seguir lá a ANS, vamos dizer aqui no Brasil, né? Bem, se for a parte da Anvisa, vigilância sanitária, então você tem que ter esse contexto. Aí vem o processo de avaliação de risco em si. Aí você já entra na avaliação, que nós falamos anteriormente, que é a identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de risco. Esse esqueminha aqui da 31.000, ele é muito legal, que te dá uma visão, entendeu? Bem prática, né? Do processo. Aí vem depois do tratamento de risco, né? Tem a questão da comunicação em consulta, né? Que ela sempre acontece. O monitoramento, análise crítica, que é fundamental para fazer o feedback e o sistema rodar. Como eu falei para vocês, ele é um sistema vivo, ele tem que
o risco está sempre acontecendo, né? E o registro e o relato, que é para depois ele voltar e formar um ciclo, né? Aquela coisa bem de PDCA mesmo. Bem, aqui alguns conceitos também que eu acredito são muito importantes, né? Que são o evento, a consequência e a probabilidade. Também tudo da 31.000, 2018, que eu falei para vocês. Essa norma aqui, que ela é muito importante para a gente, tá? Vamos lá, então. O evento é uma ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Bem, você tem a ocorrência de algum fator, né? Ou conjunto específico, né? Em determinadas circunstâncias. E aqui eu acredito até pela consequência e probabilidade, fica melhor da gente enxergar o evento. Todo risco ele pode levar a uma consequência e tem uma probabilidade de acontecer, né? Bem, e a consequência é o resultado de um evento que afeta os objetivos, né? Esse evento vai afetar os teus objetivos, que quando a gente fala em objetivo, é o objetivo da empresa, objetivo, né, os objetivos a serem alcançados. Então, a consequência é o que vai acontecer quando o risco ele não foi monitorado, ele não passou por todo aquele ciclo que nós falamos anteriormente, entendeu? E o evento, ele é exatamente isso, ele é uma ocorrência, ele muda, ele muda essas circunstâncias, tá? E a probabilidade é a chance de algo acontecer. Então, bem, vou ver se eu boto aqui um exemplo mais para ficar mais evidente. Você vai andar de bicicleta, né? Tudo bem. Aí pode acontecer, né, a mudança no conjunto específico e você pode ter uma consequência, cair, né? O teu objetivo é não cair, óbvio. Mas o resultado do evento, né, pode acontecer uma mudança. E qual a probabilidade de você cair? Aí vai depender. Você vai descer uma ladeira? Você vai andar num lugar plano? Essa análise de probabilidade, né, que vai te levar a uma consequência, né? Se você andar numa ladeira, a probabilidade de acontecer um evento é muito maior, que vai te levar a uma consequência, entendeu? Então, isso daí são formas de você mensurar o teu risco, né? Isso aqui tem cálculos estatísticos, tem a coisa toda, né? Tem software que faz isso de uma forma, dependendo da organização, né, da empresa, você faz de uma forma, e também dependendo do risco da empresa, você faz de uma forma mais simples ou mais complexa, né? Então é isso. Falando de uma forma mais simples, a probabilidade de você sofrer um risco depende das circunstâncias. E também a consequência vai depender desses fatores, do evento e da probabilidade. Tá ok? Vamos lá, seguindo em frente. A gestão de risco no setor público e privado. A gestão de risco no setor público e privado, né, elas se assemelham, tá? Nas consequências e probabilidades, né? Como eu falei. E também de acordo com o tipo da organização, né? Se for uma organização mais complexa, né? Bem, e no setor público tem a questão da regulação, né? Que difere, que é feita pelo Tribunal de Contas da União, na União, nos estados, Tribunal de Contas do Estado, e nos municípios, né? Então, essas questões das consequências para o setor público e privado, elas se assemelham pela estrutura da gestão do risco. Mas, quando você tem dinheiro público envolvido, quando você tem uma relação que envolve... Aí, realmente, tem uma questão até constitucional, né, que você é muito mais regulado. Entendeu? O privado, ele você tem várias licenças e tudo, mas qualquer desvio que haja, tanto financeiro quanto, né, que você vai botar o interesse público em risco,
ele é totalmente... o Tribunal de Contas vai em cima, ele tem que fiscalizar e realmente o cerco fecha muito para isso, né? Então, essa é a principal diferença, tá? Bem, aqui eu já quebrando agora um pouco o paradigma, né, de sair daquela coisa da norma, enfim, a gente já começa a fazer uma questão mais, vamos dizer assim, mais no efeito poético, né? Estado da arte, né? Bem, aqui é o seguinte, aqui eu botei aqui o caso de, não sei se vocês já ouviram falar, no Rodrigo Coxa. O Rodrigo Coxa, ele entrou pro Guinness, né? Guinness Book, por ter o brasileiro, né? Corajoso por sinal, ter surfado a maior onda até hoje, né? Foi lá em Nazaré, em Portugal, uma praia que o pessoal que gosta de surf aí sabe disso. Estou olhando aqui a hora porque tem que ficar atento, né? Bem, e é o seguinte, e o Rodrigo, ele pegou essa onda, inclusive tem um documentário dele naquele canal Off, que é muito legal, que ele foi muito determinado, né? E eu coloquei esse exemplo aqui do Rodrigo por quê? Porque o risco não pode paralisar a gente, tá? O risco não pode paralisar. E o exemplo dele foi muito legal, porque ele sofreu um acidente, né? Até na época que aconteceu aquele acidente com a Maia Gabeira, que ela quase faleceu, né? Foi muito sério, né? Tava lá em Nazaré também. E o Rodrigo também passou um acidente que ele falou que ele achou que ele fosse embora. E foi engolido por uma onda, depois subiu, aí veio outra onda engolindo, aí o suporte dele lá do jet ski não conseguia pegá-lo e ele falou. Aí, quando aconteceu esse acidente, o que ele fez? Ele voltou, né, para o Brasil, tudo, aí começou a repensar, ele pensou em parar. Até conversou com a esposa dele, falou, nossa, será que o custo-benefício vale a pena? Porque o sonho dele era pegar uma onda da vida dele, né? Ele é um surfista de ondas grandes, então... Bem, enfim, aí ele passou um tempo, fez curso até de coaching, tudo, tal, aí, enfim, pô, aí ficou aquela coisa, não vou. E aí ele começou a fazer um treinamento, vendo que era aquilo da vida dele, que ele tinha que, né, fazer uma superação, tal. E depois de um tempo ele falou, não, eu vou voltar. Aí voltou. E depois que ele sofreu esse acidente e voltou, ele simplesmente pegou essa onda aí gigante e bateu o recorde, né, do Guinness. Moral da história, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: por mais que o risco ocorra, vocês têm que fazer o que vocês têm paixão, sabe? Ou o risco o risco de não dar certo. Não, esse risco a gente vive todo momento. Só que não tem que desanimar, tem que ir à luta mesmo, buscar teus objetivos, teus sonhos, porque às vezes não é fácil, mas consegue, entendeu? Vai buscar, vai à luta e vai conseguir. E esse exemplo do Coxa foi isso, né? Aí eu achei legal botar para vocês esse exemplo dele aqui de superação, apesar do risco iminente de morrer mesmo, né? Porque você surfar uma onda de 80 pés, mais ou menos, 80 pés, né? Vamos dizer, 30 metros de altura, não é brincadeira, né? É um risco bastante contundente. Bem, aí eu reforço aqui, né, que o risco não deve paralisar as pessoas, né? Não deve as pessoas e nem a empresa, né? Ele deve ser mitigado, né? Risco você tem que mitigar, mas não pode paralisar, né? Porque a gente tem que estar sempre em movimento. Temos metas a alcançar, objetivos, né? Temos nossos sonhos. Então, eu reforço aqui que a gente deve mitigar risco, mas não parar. Bem, aqui um exemplo que eu boto prático, né, do mercado, né, que é a questão de riscos empresariais no hospital, que é uma coisa que a gente já observou, quem já teve, quer dizer, a gente foge disso, né? Mas muitas vezes já precisou, né? Vai ao hospital, aí você vê o sistema chamado de o protocolo de Manchester, né? Bem, o que acontece é o seguinte: você chega no hospital, tem aquelas fitinhas, aquelas pulseiras, né? Você vai botar uma pulseira de acordo com a gravidade. Aí tem lá laranja, vermelha, amarela, verde, azul.
Bem, a laranja, o paciente necessita de atendimento o mais rápido possível. Vermelho, emergência. Neste caso, o paciente necessita de atendimento imediato. O amarelo, né? Neste caso, o paciente necessita de avaliação. Aí, caso não é considerado emergência, o paciente já tem condições de aguardar o atendimento. E o verde, pouco urgente, e o azul não urgente. Então, gente, isso aqui só para dar uma ideia do que é a gestão de riscos. Isso aqui é gestão de risco, tá? Porque você imagina, se chega todo mundo no hospital, o cara estava lá jogando futebol e deu um chute na bola, bem, e o dedinho dele ficou doendo. Aí ele vai passar na frente. Então, você tem que fazer uma gestão de risco, né? Porque senão você não vai realmente mensurar, né? Quem realmente está numa situação mais evidente de risco de perder a vida, de sofrer um problema, ok? Bem, com relação a o administrador, tá? E a atuação dele no mercado, né? Agora a gente já está falando da atuação do administrador no mercado de gestão de riscos, né? Tanto no trabalho formal como empreendedor, ok? Bem, o administrador ele tem uma função muito interessante, porque ele tem uma atuação muito versátil, né? O administrador ele pode trabalhar na indústria, no comércio, agronegócio, área hospitalar, serviços que são prestados de uma forma geral em empresas, esporte, administração pública, enfim, todas as áreas, como contrato de trabalho ou como estatutário, né? Também como servidor público e tal. Bem, gente, o administrador conhecer de gestão de risco é um diferencial. Empresariais é diferencial. Primeiro que ele já tem uma visão diferente, né? Ele já sai, já entra fazendo aquilo que eu mostrei para vocês. Vocês fazem toda uma identificação do risco, uma avaliação, depois o monitoramento, enfim. Né? Você já tem uma visão diferente de qualquer coisa que você vai atuar num setor, você já vai começar a ponderar esses riscos, né? No trabalho formal, que as empresas, né? Eu acredito que é um setor que vai contratar muito ainda em função do que nós estamos vivendo da pandemia. E pós-pandemia também, eu acredito que a gente está meio que na era do risco, sabe? A gente está vivendo uma era do risco e cada vez mais as empresas vão querer contratar pessoas que saibam mensurar riscos, entendeu? E você tendo isso no teu currículo é bem legal, sabe? A visão do risco, né? De fazer a gestão do risco. Bem, mais uma vez olhando a hora aqui, porque a hora passa rápido, né? Bem, e com relação a uma área que eu até assisti ontem a live do professor Celso, que eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? E o mercado é muito promissor para quem quer empreender, tá, gente? Com a pandemia e pós-pandemia, né? Como eu falei, estaremos na era da gestão de riscos empresariais. E com essa pandemia, tá, foi uma explosão de abertura de microempresas individuais, né? A MEI, e empresas individuais, unipessoais, enfim. Muitas empresas se abriram, porque o pessoal buscou realmente fazer um trabalho, né, por si, né, e abrir um negócio e empreender. Então, você pensa, um consultor, um administrador, né, com uma consultoria em gestão de riscos, ele vai ter todo esse mercado aí, que está explodindo agora, né, não sei exatamente, mas pelo menos 17 milhões de empresas foram abertas aí de pequeno porte, deram entrada fizeram, porque a MEI você faz até pela internet, né? Enfim, então um aumento enorme, entendeu? Então, essas empresas vão precisar disso, porque tem uma coisa, gente, o que aconteceu?
muitas empresas quebraram. E a pior coisa para uma empresa é falir, né? Falir ou uma recuperação judicial, enfim, é horrível. E tem uma coisa chamada gestão de riscos, que é o plano continuado. O que é o plano continuado? O plano continuado é uma forma de você fazer gestão de riscos se acontecer alguma coisa muito imprevista, uma calamidade, e a tua empresa ela consegue continuar, tá? Consegue viva, mesmo no meio do caos, entendeu? E quem faz isso é um consultor, né? Um empreendedor que tem uma consultoria em gestão de riscos. E tem tudo a ver com o administrador, entendeu? Então, eu queria deixar essa dica para vocês. Se liguem em gestão de riscos, tá? Porque em plano continuado, a empresa, se tiver um caos, o mundo vai acabar, a empresa tem que continuar. E isso é gestão de risco. Então, você vai ensinar a empresa, mesmo com caos, ela tem um plano para continuar viva, tá bom? O que aconteceu muito agora com essa pandemia foi muita gente quebrar. Bem, agora, já partindo aqui para o final da nossa live, né, nossa palestra, eu vou entrar aqui em contemporaneidade. Aí é uma coisa mais minha mesmo, né? Eu já debatendo com vocês nos aconselhamentos, né? E falar um pouco da minha experiência também como profissional. Bem, gente, a gente está vivendo, a gente antecipou 3 anos e 9 meses, né? A gente está em novembro aí, né? Mais ou menos 9 meses. No Brasil, que a gente está com essa pandemia da Covid-19. Só que é o seguinte, a gente tem que pensar que, independente da pandemia, né? Vocês têm grandes oportunidades, a gente tem grandes oportunidades, né? Porque nós temos lá, até a foto ali do Bill Gates, né? Do Steve Jobs, tal, do Zuckerberg lá do Facebook, o dono da Amazon também. Bem, porque, gente, a gente tem todas essas ferramentas para trabalhar, entendeu? Você imagina lá na gripe espanhola, nossa, imagina, não tinha tecnologia, não tinha, enfim, então vocês têm que utilizar todas essas ferramentas. Um celular que faz tudo hoje em dia, o cara tem uma empresa ali, começou lá o Bill Gates dizendo, cada um vai ter um computador na sua casa, é maluco, e realmente cada um depois teve um computador na sua casa. Aí veio o Steve Jobs mais maluco ainda, dizendo, vai todo mundo fazer tudo pelo celular. E realmente todo mundo fez tudo pelo celular, né? Então, aí veio as redes sociais, tal. Então, vocês têm todo esse universo aí para trabalhar. Então, aproveitem. Essa pandemia vai passar e lancem mão dessas ferramentas. Entendeu? Tá? Ontem eu estava vendo também, na live de ontem, né, do empreendedorismo na Covid-19, aquela senhora da Natura. Você vê, nossa, uma oportunidade tremenda. Abre uma microempresa individual, né? Você tem uma plataforma, tem um produto, sabe? Enfim, então a gente tem que empreender, a gente tem que buscar um empreendedorismo. E outra coisa, essa coisa de faculdade, aquela visão finalista da faculdade, que eu só vou começar quando eu me formar. Eu só vou começar quando eu tiver... Nada disso. Primeiro dia da faculdade, você tem que estar procurando empreender, estar procurando fazer algo, sabe? Entrar, conhecer um mercado, fazer uma coisa que você tem uma paixão, que você vai desenvolver. Ainda mais o administrador, que ele tem que conhecer de negócio, ele tem que conhecer de gestão, entendeu? Então, quebrar esse paradigma aí de não, ainda não me formei, então... Não, vai lá. E quando formar, dá continuidade, mas façam isso. E usem essas ferramentas, entendeu? Aí já entra os aconselhamentos, né? Essa coisa de professor, adoro aconselhar também, né? E outra coisa, colhem com os professores, hein? Os professores são importantíssimos para orientar a gente, entendeu? Bem, isso aí eu falo para vocês que até hoje meu orientador, eu trabalho com ele, o orientador do mestrado, a gente é parceiro hoje em dia, faz trabalho juntos. Bem, aqui, aí já finalizando, eu trabalhei com esse grande empresário que eu admiro muito, eu tive
oportunidade e a honra de trabalhar com o Flávio Augusto, né? Foi antes da WhatsApp, a gente trabalhou juntos num curso de inglês, né, no Rio de Janeiro, quando ele começou a carreira dele. Bem, ele é um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Porque ele começou de uma situação bem difícil, né? Ele morava no subúrbio morava na Zona Oeste, lá em Jabu, depois de Bangu. Bem, e venceu, sabe? Um lutador, hoje ele tá muito bem, assim, financeiramente, tem uma visão de negócio fabulosa, né? E é que eu falo, e ele fala uma frase que eu acho fabulosa: estabilidade não existe. Gente, não existe mesmo, entendeu? Ontem até o professor Celso falou aquela coisa que eu achei fabulosa também, aquela situação que ele fala assim, que pensa que todo dia pode ser demitido, e é por aí mesmo. Estabilidade não existe, gente. Tava tudo bem, começou uma pandemia, e aí? Tá tudo bem, é demitido, e aí? Vai ter que mudar, vai ter que empreender, vai ter que fazer. Então, eu deixo esse recado para vocês, Edu, grande Flávio Augusto, que estabilidade não existe. Se vocês acharem que estão estáveis, vocês estão acomodados. E aí, meu amigo, acomodado, entendeu? Não dá. E tudo na vida, né? Você tá ali, daqui a pouco fica doente, aí melhora, aí daqui a pouco acontece uma coisa no teu dia que você não ficou legal, mas então tem que ir em frente, entendeu? Estabilidade não existe, tá, gente? Tem todo dia se superar, todo dia tem que buscar um novo e melhoria contínua e inovação, tá bom? É isso aí. Bem, e para finalizar agora também, junto com o Flávio, agora o Pondé, né, que é um filósofo aí que ele, o Cortella e o... Eu vou lembrar o nome dele, será que eu vou esquecer? Ai, aquele outro carequinho que eu esqueci o nome. Bem, daqui a pouco eu lembro. O Pondé, o Cortella e ele... Karnal. Estão sempre juntos aí, né? Eles são três feras. Bem, e o Pondé, ele teve num evento agora de uma empresa de marketing, né? Que trabalha com marketing digital e tal. E ele falou uma frase que eu achei bem legal. Nós nunca estivemos tão preparados. Foi há pouco tempo, foi agora, esse mês ainda, início do mês. Nós nunca estivemos tão preparados. A humanidade está acostumada ao risco. A gente evolui no ambiente de risco. E é a maior verdade, gente. Sabe? Como eu falei de gestão de risco, a gente evolui no ambiente de risco. Desde que acorda até a hora que vai dormir. Entendeu? Até na hora que está dormindo. Então, cabeça leve, tranquilidade, faz uma gestão de risco numa boa, sem neurose, né? Que a gente tem que... Né? A gente estuda e não para de estudar, e vocês são privilegiados porque nesse país de tanta desigualdade, de tanta falta de acesso à educação, vocês têm a oportunidade de estudar, como eu tive também. Então, façam sempre uma ponderação, um planejamento, né? Mas é isso aí, tá? O tubarão, a pessoa só nada se tiver um tubarão dentro da piscina, tá? Então a gente tem que estar acostumado ao risco, né? Temos que estar preparados e a gente está acostumado com o risco, sim, tá? Pode ter certeza, tá bom? No mais, agradeço aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Tem 10 minutos, até que eu fui. O professor Celso não vai brigar comigo, ainda bem. Eu consegui, ainda tem 10 minutinhos, vou dar uma... Deixa eu ver. Celso, professor? É importante, né, professor, planejar, organizar, dirigir, controlar, são conceitos Isso, Fael, aí. universais, são conceitos universais em todas as disciplinas, em todas as carreiras. Se você não tiver aí um mínimo de planejamento, de organização, de controle, enfim. Professor, também está de parabéns aí, estamos exatamente dentro do horário, do planejado, né? Já estamos aí Sim. Eu vi que o professor chegou a colocar o último slide, que já são os contatos dele, né? Mas aí, Posso botar? pode colocar já os contatos aí. Abrir aí, professor, já me deixa dar parabéns aí, a brilhante palestra do professor. Muito obrigado. É uma honra. Aqui, pessoal, abrir aqui nesse momento aqui para possíveis perguntas. E
enaltecer uma parte aqui de toda a palestra, mas nessa parte aqui de gestão de riscos, é peremptório, né, que se tenha uma avaliação de todas as... que se estude, né, que toda empresa, se não tiver esse estudo, pode vir a ser pego de surpresa, né, em algum momento, né? Com Enfim, certeza. eu já vou agradecendo aí, em nome da instituição Veiga de Almeida, do curso de Administração de Empresas, ao professor Jorge Guerra, a todos que estão aqui presentes, a Carolina, Daniel, Eduardo, Felipe. Comentar aqui que nós tivemos um pequeno problema hoje no nosso link de inscrição, que feito aqui nesse momento, mas eu já conversei com os demais de forma reservadamente, e quem já se inscreveu pelo link antes da palestra, que foi a grande maioria, vai receber o certificado normalmente, tá? Bem como o professor, aqui o palestrante vai estar, nós estamos pedindo sempre um prazo de 10 dias para emissão e envio de certificados. E alguma consideração final, professor? Aí, aqui estão os contatos aí do professor, se alguém quiser manter algum contato aí com o professor, de forma aí extra aqui da live. Opa, não, é isso aí, professor Celso. É? Agradecer, realmente, que eu te falei, eu fiz aqui, bater um saudosismo, né? A gente lembra da universidade, né? E Uma lembra aquele verdade. salão vermelho ali, né? É isso aí. É uma Aquele salão verdade. vermelho. A gente entra tão garoto, né? A gente tá com tantas coisas na cabeça e agora com essa galera E aí é legal a firme, gente né? ver que aquele campus continua belo como era antigamente, Com continua muito bem certeza. tratado, muito bem cuidado, e, na verdade, evoluiu muito, né? O que Muito, era muito, muito. o normal, né? O Com, período, a gente só vai evoluindo, né, professor? A gente vai com sempre certeza. estudando e Isso, amealhando isso. aí mais conhecimento. Sempre, sempre. Senhores, dentro Pois aí não. do previsto aí do nosso horário, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez ao professor Jorge Guerra e a todos os ilustres docentes, ou não, que estiveram aqui com a gente e conheceram e aprenderam mais um pouquinho aí. Meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Tchau, tchau.